Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do nosso Amigos e Negócios. Hoje estamos estreando um quadro muito especial, que é o quadro Sem Fronteiras, tá? Para poder trazer pessoas que não podem vir presencialmente aqui na nossa mesa bater esse papo. E você também, que está aí não sei aonde, vai poder acompanhar junto com a gente, ok? Hoje temos aqui nossa convidada especial, que é Ana Paula. Ana Paula, ela é formada em pedagogia, certo? Graduanda em psicologia, pós-graduada em psicopedagogia, especialista em análise de comportamento aplicada, diretora do Empoder ABA, Espaço de Atendimento Infanto-Juvenil e Adulto para avaliação e tratamento dos transtornos do neurodesenvolvimento e treino de habilidades para a vida e capacitação profissional. Ana Paula, seja muito bem-vinda, tá? E aqui vou apresentar também nossos convidados aqui para compor a mesa. Emanuela Sampaio Santos, né? Senão o marido reclama. Ela é diretora da escola Sonho de Thalita, tá? Que trabalha aí com educação infantil e fundamental 1. Seja muito bem-vinda também, Obrigada, Emanuela. E Tayana, que é a coordenadora da escola Sonho de Thalita. Tayana Figueiredo, seja muito bem-vinda também a compor a mesa aqui com a gente, tá? Nesse papo que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Vamos lá. Ana Paula, fala um pouquinho pra gente aí. Quem é Ana Paula? Então, eu sou atuante da área clínica atualmente, mas já fui professora de educação infantil também. Sou casada, sou mãe de 2 crianças, João e Levi. Levi tem 11 anos, João tem 6 anos, é meu pimentinha. Meus 2 filhos foram diagnosticados com transtornos do neurodesenvolvimento, né? O mais velho tem TEA, o transtorno do espectro autista. O mais novo tem o transtorno do espectro autista como comorbidade de um TDAH. E eu acabei me especializando na área por causa deles, né? Hoje eu trabalho na área clínica, eu atendo crianças, adolescentes e adultos para o treino de habilidades para a vida. Tudo aquilo que interfere no desenvolvimento dessa pessoa com transtorno, eu vou trabalhar para que ela tenha sucesso e qualidade de vida. Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho para a gente o que é que você faz na sua atuação profissional, no seu dia a dia aí como profissional. Explica um pouquinho aí para poder a gente entender. Eu me especializei na área de aprendizado, né? Então, como eu fui professora de sala de aula, eu vi muitas dificuldades dentro do processo de aprendizado das minhas crianças. E eu sempre acreditei que ninguém é incapaz de aprender. Então, dentro desse processo, eu entendi que existiam caminhos específicos para as pessoas aprenderem. E se eu conseguisse encontrar esse caminho, a gente ia facilitar ali o processo de aprendizado, mesmo daquelas crianças que têm transtorno, que tem algum transtorno de aprendizagem ou algum transtorno do desenvolvimento. Então, hoje, enquanto psicopedagoga, né, eu trabalho mais diretamente com o processo de facilitar o processo de aprendizagem das crianças. Mas como eu me formei também como analista do comportamento, eu conheço um tanto de comportamento, né? Eu consegui juntar algumas coisas dentro da psicopedagogia, dentro da análise do comportamento, para ajudar no treino de habilidades que são pré-acadêmicas, acadêmicas e de habilidades que vão ajudar essa pessoa dentro do convívio social. Então, eu consegui juntar, junto com a psicopedagogia e com a análise de comportamento, a ideia de que o processo de aprendizagem não é somente dentro do processo de sala de aula, por exemplo, né? Engloba algumas coisas a mais e que precisam ser trabalhadas. Então, dentro do meu trabalho, eu faço muito isso. Eu faço essa intervenção entre escola, pais, indivíduo, para que a gente encontre harmonia e facilite esse processo de aprendizagem da pessoa. Muito bom. Vamos começar aqui com uma questão. A gente trabalha aqui com muitos empreendedores, pessoas que pensam em empreender, pessoas que certamente, se não são empreendedoras, trabalham numa empresa, têm uma vida profissional corrida. E uma pergunta que eu achei pertinente aqui para a gente começar o nosso bate-papo é: como
a rotina dos pais e mães pode afetar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças? Esse é um ponto muito interessante de a gente pensar, né? Porque, enquanto pais, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre dar atenção às crianças, mas também dar atenção a si mesmo, que é ser produtivo, né? Ser parte desse social, né? Então, assim, como uma mãe empreendedora, eu sou autônoma, né? A gente precisa muito encontrar o equilíbrio para a gente não ser nem só do trabalho, nem também estar só dos filhos, né? Porque enquanto pessoa a gente precisa também dessa sensação de estar se desenvolvendo. Então, um dos pontos principais, eu trabalho com orientação parental, né? Então, a maioria dos pais que eu atendo, além de atender a criança, eu vou atender os pais também. E um dos pontos que eu trago como chave para os pais é que a gente precisa de tempo de qualidade com as crianças, né? Às vezes, o pouco tempo que a gente tem pode ser tão bom quanto se você tivesse muito tempo, se aquele tempo é para a criança, né? É para o seu filho. Então, o ponto-chave, na verdade, acho que não é nem na quantidade de tempo que você tem, mas na qualidade de tempo que você vai dar ali para aquela criança. Então, para os pais que têm muito pouco tempo, né? Aproveitar esse tempo de maneira em que a criança sinta que você está ali com ela, que você é dela naquele momento que você está. A presença dos pais tem uma influência muito grande sobre as crianças. Tem um impacto muito grande. A presença e a ausência, né? É um período da vida em que elas precisam muito desse porto seguro, desse alicerce. E não tem como você dizer que não é impactante para a criança ter uma mãe presente, ter um pai presente, né? Muito se fala sobre a presença da mãe, mas é assim, é da mãe e do pai, sabe? Eles precisam desse tempo de qualidade dos pais. Então, todo o tempo eu tento, né? Porque é difícil encontrar o equilíbrio, tá? Não é uma coisa fácil, principalmente quando você tem que lidar com a casa, você tem que lidar com as questões do seu trabalho. A gente sabe que o empreendedor, ele precisa lidar com muitas coisas, não é só trabalhar, né? Você tem que lidar ali com a parte administrativa, com a parte técnica, com estar atendendo ao público propriamente dito, e você ainda encontrar o tempo para si mesmo, porque sua saúde mental tem que estar organizada, e para ter esse tempo de qualidade com as crianças, né? Então, é estar presente quando se está. Excelente. A gente sabe que você tem um conhecimento aí sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH, o TOD, não sei se o autismo também se inclui tecnicamente, dentre outros. E esses transtornos a gente sabe que hoje em dia eles estão muito mais assim, dentro da consciência coletiva se comparado a tempos atrás, né? Onde as crianças, se tiveram, muitos de nós é capaz até de ter, a gente estava até conversando sobre isso aqui, Isso. né? Antes aqui nos bastidores. Mas hoje a gente tem uma conscientização muito grande. Eu acredito muito que isso se deve também a essa... Quebrou-se um pouco esse preconceito que tinha com os psicólogos, psiquiatras, né? Os terapeutas, enfim, todos esses profissionais da área da saúde, saúde mental e tudo mais. Quebrou-se um pouco esse preconceito. Eu acho que isso ajudou bastante, né, a esses cuidados estarem mais assim acessíveis, digamos assim. Explica um pouco para a gente sobre esses transtornos, como são, como identificar, como lidar com as crianças, tá? Eu acho muito interessante que uma pergunta que tem sido muito feita será que a gente está tendo realmente muito mais pessoas, uma epidemia, sei lá, de pessoas com transtorno do desenvolvimento? Será que é moda? Ou a gente tem tido mais acesso à informação? Como você falou, a gente tem muito mais acesso à informação hoje e os profissionais estão cada vez mais entendendo desses transtornos. De fato, muitas pessoas não foram diagnosticadas na infância e hoje tem muitos desafios, né? Não é muito bem aceito o diagnóstico dos adultos, como hoje é aceito das crianças, mas
Uma coisa que eu acredito que precisa ficar claro é que o transtorno do neurodesenvolvimento ele precisa ter sinais na infância, tá? Mesmo que um adulto seja diagnosticado hoje, precisa se entender se esses mesmos sinais que acontecem hoje aconteceram na infância. O transtorno do transtorno do espectro autista, o transtorno da hiperatividade e do déficit de atenção e o transtorno opositor desafiador são transtornos que são da mesma família genética, digamos assim, né? Eles têm características muito parecidas. E as disfunções que acontecem nesses transtornos são em áreas muito similares, em áreas do cérebro, né, muito similares. Então, o que difere entre eles é a intensidade das características. Mas as características que eu vou falar aqui são características que você vai perceber nos três transtornos, só que com intensidades maiores do que outras. E aí é aí que a gente difere qual é o transtorno que está ali. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que está relacionado a padrões de comportamentos restritos, a dificuldades sensoriais, a hiperfocos, né, interesses restritos e sensibilidades que podem ser sensoriais. E dentro dessas sensibilidades sensoriais, a gente vai ter sensibilidades táteis, auditivas, né, e visuais, né? Então, a gente tem uma criança que tem interesses muito específicos, né? A gente tinha uma ideia de que todo autista era uma pessoa que vivia no seu mundo particular, que não olhava no olho, né? E não aguentava barulhos. Mas hoje a nomenclatura mudou exatamente por entender que tem uma gama de sintomas dentro e de gravidades dentro do transtorno do espectro autista. Por isso é um espectro hoje, né? Então, a gente vai ter ali crianças que vai olhar no olho, que não tem tanta dificuldade na fala, porque a gente entendia dificuldade de comunicação como ausência de fala. E hoje, a gente já entende que quando a gente fala sobre dificuldade de comunicação, a gente está falando sobre não conseguir se comunicar de forma que o outro entenda, mesmo havendo fala verbal. Né? Mesmo havendo uma comunicação verbal, tem muitas pessoas que têm o transtorno do espectro autista, mas ela tem uma dificuldade na comunicação. Né? Então, é alguém que não se comunica de forma que o outro entenda e que se faça entendido. Né? E esses padrões restritos de comportamento, eles podem estar mais aguçados ou menos aguçados. Então, a gente vai ter ali pessoas que têm o transtorno do espectro autista, que é muito hiperfocado em assuntos ou em objetos. Esse é outro ponto que hoje está sendo mais desmistificado. Que antes tinha a ideia que era somente por objetos, né? Então, crianças que estavam ali muito focadas em dinossauro, em carrinho, em uma parte específica do desenho. A gente tinha mais essa ideia do autismo. Mas hoje a gente entende que tem pessoas que têm hiperfoco em assuntos específicos. E às vezes não tem em objetos. Dentro do TDAH, a gente também tem hiperfoco. Porém, esse hiperfoco, ele é mais ameno. Não é tão claro e evidente quanto dentro do autismo. Dentro do autismo e do TDAH, a gente tem uma rigidez comportamental, uma rigidez mental, que faz com que, dentro do autismo, tenha muita dificuldade em sair da rotina, e dentro do TDAH, a gente tem a dificuldade de cumprir rotina, né? Do cumprimento de rotina, né? Mas a gente vai encontrar dentro dos dois transtornos uma rigidez mental que, às vezes, você tem dificuldade de fazer a pessoa pensar de outra maneira, tanto dentro do TDAH quanto do autismo. Dentro do TDAH, a gente tem três formas desse TDAH aparecer, né? A gente tem o TDAH que é predominantemente hiperativo, então a gente tem uma pessoa com hiperatividade mental ou comportamental, então a gente tem ali uma ansiedade, um pico de ansiedade muito grande dentro da pessoa hiperativa. A gente tem o impulsivo, e essa impulsividade ela pode vir motora ou mental também, né? Cognitiva. A gente tem o que é predominantemente desatento, então a gente tem ali um padrão de
de pessoas que são mais desatentas, mais esquecidas, assim, uma dificuldade atencional muito grande. E a gente tem o que eu chamo de combo, né? Tem os dois. É desatento e é hiperativo. E dentro do TDAH, a gente tem uma disfunção na produção e na regulação da dopamina, né? Às vezes está em alta, às vezes está em baixa, e ela é muito desregulada dentro do cérebro da pessoa com TDAH. E a dopamina é um dos hormônios que a gente conhece como o hormônio do humor, o hormônio da felicidade, né? É um dos hormônios, o hormônio da atenção. Então, a gente tem alguém dentro do TDAH muito desregulado emocionalmente, muito cheio de altos e baixos, e que, às vezes, é confundido com uma pessoa bipolar. Mas aí não tem uma bipolaridade, né? A gente tem uma desregulação de humor e uma desregulação comportamental, que acontece muito no autismo por causa dos transtornos sensoriais, que são muito aguçados, né? Diferente, né? A diferença do TDAH ali para o autismo é que essas desregulações de humor dentro do autismo acontecem muito pelas sensibilidades sensoriais que existem dentro do autismo, que existe no TDAH mais ameno, né? E dentro do TDAH, não. A gente tem, de fato, uma disfunção hormonal ali no cérebro da pessoa. E, por fim, a gente tem o transtorno opositor desafiador. O transtorno opositor desafiador é desafiador. A gente tem um ser humano que é assim, tem muita dificuldade com a figura de autoridade, tem muita dificuldade com o não, né? A gente tem uma baixa tolerância à frustração que é absurda, que existe no TDAH, que existe no autismo, existe, mas no TOD é muito mais presente, né? Então, é um cérebro que, de fato, não suporta o não. E não é porque essa pessoa quer, não é uma birra, sabe? É um cérebro que, de fato, funciona de maneira diferente. Então, a gente tem um caminho desse cérebro funcionar muito diferente dos outros cérebros, né? E aí a gente tem uma criança que entra em crise muito facilmente, que bate com a figura de autoridade, que responde, que faz birras, né? Mas que não é uma birra que é porque ela quer, porque ela não gosta de ouvir não. É porque é um cérebro que funciona de uma maneira muito diferente e que acaba reagindo, tem uma baixa tolerância mesmo às frustrações e reage de maneira muito impactante. As coisas para as crianças com TDAH e com TOD são muito intensas, os sentimentos, né? E a criança com TOD, ela tem muita dificuldade de lidar com suas próprias emoções. Então, as emoções dela são muito intensas. Por isso que a raiva vem com muita intensidade, a frustração vem com muita intensidade, a tristeza vem com muita intensidade. A gente tem muito presente nas crianças com TOD uma baixa estima. Então, geralmente, elas estão se sentindo inferiores às outras pessoas e, por isso, agem muitas vezes como se estivesse com raiva do mundo, né? Porque elas também são crianças que recebem muito, não pode, não é assim, tá errado, se controle, respire, né? Então, é uma criança que recebe muito não na vida. Então, isso acaba potencializando os sintomas que já são naturais daquele cérebrozinho, né? E infelizmente, a gente trabalha muito com não, né? É natural do ser humano trabalhar muito com esse não. Não pode, não vai, não suba, não faça. Então, isso tem um impacto muito grande no cérebro TOD. Então, e é importante falar, né, que nosso cérebro não entende o não. Exato. Se a gente falar que não pense na cor amarela, todo mundo está pensando na cor amarela. Então, nesse processo, a gente percebe, né, sobre como a gente precisa de mais informação, como a escola, a família tem que buscar. Porque, como a Ana Paula está descrevendo, a gente tem crianças que têm o TEA, que é o transtorno do espectro autismo, e o TDAH. Então, a gente pode ter mais de um transtorno em uma criança. E é importante ressaltar que são transtornos neurológicos. São base genética, né? E por que eu estou falando isso? Porque antigamente existiam, inclusive, estudos que associavam o TEA, por exemplo, ao efeito de uma vacina. O TEA, a questão do relacionamento da mãe com a criança. Por exemplo, culpavam as mães, eram consideradas, chamadas de mães geladeiras, né? Porque a criança tinha aquele tipo de comportamento porque a mãe não tinha atenção.
E quando a gente fala sobre a questão de empreender, de ter que trabalhar, isso é uma realidade. Hoje as mulheres, né, elas precisam trabalhar, elas precisam se profissionalizar e existe uma outra dinâmica. Mas eu sempre ressalto, eu sempre falo, como a Ana Paula disse, que eu acho que é importante, de repente algum pai esteja ouvindo, alguma mãe, não é o tempo que você fica com o seu filho, é a qualidade. Então, se você passa 10 minutos brincando de carrinho ou construindo um brinquedo, aquilo ali vai virar uma memória afetiva importante. E essas memórias afetivas da infância a gente leva para a vida. Então, sempre que a gente associa algo, né, é da infância, como também nossos traumas. E o TOD, como o TDAH também, pela falta, né, de atenção de algumas crianças, elas acabam sendo taxadas pelos amigos, pelos próprios pais, né? E aí isso traz com que a criança, ela, apesar de ter um transtorno neurológico, ela tem uma baixa autoestima, que ela vai arrastar para a vida. Então, todas essas questões do desenvolvimento infantil é muito importante que a gente se discuta, né? Que tenha muito espaço. O podcast, né? Trazendo como é que eu posso falar? Esse olhar atento. Esse olhar atento para essas questões, né? Porque muitas vezes as famílias vêm em busca quando tem uma criança que tem baixo rendimento. E o TDAH, por exemplo, como o TEA, a criança pode ter um desenvolvimento escolar muito, muito bom, né? Então, assim, mas existe a questão comportamental que também a gente merece atenção. E um ponto que é interessante é que, assim, os sintomas, eles podem estar mais aguçados de acordo com a convivência do ambiente, né? Então, se eu tenho... Não existe referência de que uma criança desenvolve autismo porque a mãe é mais fria, porque a mãe, né, é ausente, como já foi dito. Mas se os pais têm mais tempo de qualidade com essa criança, a gente tem sintomas mais amenizados. Né? Por isso que hoje, existem muitas vertentes que falam a respeito de uso de eletrônico desenvolve autismo, né? A ausência dos pais pode desenvolver algum tipo de transtorno na criança do neurodesenvolvimento. Não desenvolve, mas influencia. Sim. Sabe? Muitos adultos hoje foram diagnosticados na fase adulta, e aí eu queria abrir aqui um parênteses para dizer, eu fui diagnosticada com TDAH agora, na fase adulta. Mas os meus sintomas foram muito amenizados porque eu fui uma criança que brincava na rua, que tinha pouco acesso ao eletrônico, né? Que tinha mais acesso à atividade física, que tinha acesso a coisas que hoje as crianças estão mais restritas. Então, você consegue perceber... Muitas pessoas falam assim, por que antigamente isso não era visto como um transtorno? Né? Talvez, claro, né? Se eu fosse uma criança nos dias de hoje, talvez alguns dos sinais que eu apresentei, né, de uma criança muito ativa, que conversava muito na sala de aula, talvez fosse visto com mais atenção. Mas por que não estava tão claro? Porque, claro, eu não estava exposta a algumas coisas que hoje as crianças estão expostas. Então, apesar da gente não ter hoje um autismo por causa de eletrônico, é lógico que a exposição aos eletrônicos está fazendo com que alguns sintomas fiquem mais presentes, né? Fiquem mais claros na vida dessas pessoas, das crianças. A ausência dos pais, como ela falou, nós, enquanto mulheres, a gente está sendo muito mais requerida estar no mercado de trabalho do que já foi um dia, né? Por autoestima, por vontade própria ou por necessidade mesmo, né? A gente tem hoje um índice muito grande de mães solos, né? De pessoas de mães que precisam sustentar sua família, né? Ou porque já são mães solos sempre, ou porque estão separadas, né? Então a gente tem uma necessidade muito maior. Ou aquelas mães que precisam estar no mercado de trabalho porque precisam melhorar a sua autoestima. A gente precisa ver que cada um com suas necessidades, né? E enquanto a gente não olhar com cuidado como elas trouxeram, né? Como você trouxe, da gente entender que esse tempo de qualidade precisa ser visto com mais cuidado e da gente ouvir um pouquinho mais do lado da escola quando
quando traz que as crianças estão tendo dificuldades e não são só acadêmicas, né? É ouvir isso com cuidado e não como um embate, uma culpabilização. A gente não vai conseguir amenizar e entender o diagnóstico como um caminho para encontrar a solução. Porque muitos pais veem o diagnóstico muito como um problema, né? Um ponto final. Sim. E o diagnóstico, na verdade, é um caminho da gente encontrar uma solução. Muito bom. Aproveitando a deixa aí que você colocou, essa questão da mãe solo, os pais divorciados, gostaria de ouvir aqui um pouco de vocês, na experiência de vocês, tanto técnica como prática também, né? Teórico e prático, no caso, como que o divórcio pode influenciar, né? Pelo que a Ana Paula falou, já entendi um pouco, já aprendi alguma coisa aqui, né? Não necessariamente determina, mas influencia. Como que o divórcio dos pais, ou a ausência de uma das figuras, seja da mãe ou seja do pai, quando a criança mora apenas com um dos pais, pode influenciar? E o que pode ser feito, de repente, para poder diminuir o impacto, né? Que, digamos assim, que possa vir a intensificar esses efeitos que a gente entende que não são efeitos muito bons, que precisam ser administrados. Precisa ter uma relação muito boa entre os pais, né? Quando os pais se divorciam. Acho que uma coisa que precisa ficar muito claro é que a relação acaba, mas a paternidade e a maternidade não. E os filhos não têm nada a ver com os problemas que os pais estão passando. E isso precisa de muita maturidade dos pais para entender isso quando o divórcio acontece, né? Alguns pais que eu atendo que são divorciados, eu sempre falo, o mundo ideal é que o divórcio nunca acontecesse, né? E que os problemas pudessem ser resolvidos e as crianças não tivessem que passar por isso. Mas acho que o cuidado principal que precisa ser feito é que as crianças não sejam envolvidas nos problemas que dizem respeito somente aos pais, né? As dificuldades e diferenças que acontecem entre o casal não precisam ser transferidas para as crianças. Porque a maternidade e a paternidade não vai acabar. Eles vão ser pai e mãe daquelas crianças para sempre. E eles precisam encontrar um caminho de conseguir conviver e ter uma relação amigável e agradável para que essas dificuldades das crianças, esses impactos, na verdade, porque impacto vai ter impacto sobre as crianças. Não tem essa história de dizer, meu divórcio foi tão tranquilo, tão maravilhoso que não impactou as crianças, porque é melhor a gente estar separado do que estar junto. Para uma criança é sempre melhor ter os pais juntos. Mas esse é o mundo ideal. Agora, voltando ao mundo real, né? Tem que manter uma convivência agradável entre os pais. Os problemas resolvem fora, separado das crianças, né? E o processo de entender que vai precisar haver harmonia e continuar havendo harmonia na criação dessa criança, tem que ter de consciência dos pais, né? Para ter menos impacto. Porque por mais que eles morem em casas separadas, tenham rotinas separadas, vivam vidas separadas, eles vão precisar entrar em harmonia e em consenso para criar essa criança no processo mais harmonioso possível, né? E o reflexo disso é direto na escola, né? Exatamente. É o lugar onde você pode lá colher as informações, porque impacta de verdade, né? E às vezes eles acabam relatando, né? A notícia nem chega através dos pais, chegam através das crianças que estão tristes. E eu sempre gosto de ressaltar, a gente precisa colocar todo mundo no seu lugar. Quem é o adulto? Quem são os adultos? O pai e a mãe. Então, se comportem, né, como adulto. E as crianças, deixam as crianças serem crianças. Então, assim, existe, infelizmente, na separação, alienação de pais, né? Sim. Tanto, às vezes, materna quanto paterna. E, às vezes, nesse jogo que o adulto só olha para si, ele acaba não olhando para a criança, para o filho, que impacta de maneira significativa na escola. Sim. É igual a Ana Paula falou. A gente, numa separação harmoniosa, adequada, vai impactar menos. Mas eles sentem, né? Porque é difícil para eles entenderem essa questão de passar pelo abandono.
meu pai, né? Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe que saiu de casa. Então, às vezes, eles trazem isso, se culpabilizam. Eu não sou um bom filho, ou então, de repente, foi a minha culpa, né? Eles não gostam de mim. Então, assim, todo esse processo é importante a gente ter atenção para a criança, voltado sempre para a criança, né? E entender que cada um tem seu papel, a criança no lugar dela e os pais como adulto no lugar deles. Porque não existe essa... Não é possível ser permitida essa alienação, que muitas vezes acontece. Isso faz a gente pensar também no processo acadêmico, né? Já que a gente está aqui falando sobre essa criança, o processo de aprendizado. Durante muito tempo, a gente pensou, por exemplo, no ambiente escolar, para que as crianças aprendam melhor, a gente faz uma série de adaptações, né? Principalmente quando elas têm transtornos. Sim. Mas poucas vezes é considerado as adaptações emocionais e afetivas, né? Dentro de um processo de adaptação, todas as vezes que alguém me pergunta assim, quando eu vou na escola, como eu faço essa ponte, né? Entre o ambiente clínico e a escola, eles sempre me perguntam quais são as adaptações que a gente precisa fazer na escola. E às vezes a escola pensa muito sobre os materiais didáticos que devem ser usados, né? O currículo que eu vou mudar. E aí, pegando esse gancho que a gente está falando aqui, é muito importante entender que dentro do processo de adaptação, que na verdade deve ser para todas as crianças, mas vamos direcionar um pouquinho aqui para as crianças que têm transtorno. Precisa se pensar em estratégias afetivas. E aí precisa considerar o que essa criança está passando em casa, Sim. né? Recentemente eu passo uma situação com meu filho mais novo. Ele sofre de ansiedade. Todo dia para levar ele para a escola é um drama. É um dilema, né? Ele sofre a angústia da separação de maneira tardia. Ele tem 6 anos e essa angústia da separação ainda perdura até hoje, né? A gente trabalha com psicólogo, com tudo, mas existe essa angústia da separação. Então, dentro de todas as estratégias que a gente trabalha com ele dentro da escola, as que mais ele precisa são as estratégias afetivas, né? Meu filho não tem dificuldades com o acadêmico, apesar dele ter sido uma criança de pandemia, né? Que passou o período todo de alfabetização fora da escola, ele não tem tantas dificuldades acadêmicas quanto ele tem afetiva. Então, quando a professora fala um pouquinho mais alto com ele, ele sente o impacto, né? Tem dias que eu preciso levar ele mais tarde para a escola, porque ele não consegue ficar tanto tempo por causa dessa angústia da separação. Tem dias que eu preciso buscar mais cedo, né? A escola abriu o precedente de eu levar ele até a sala de aula, mesmo quando o horário não se cabe mais, eu deveria entregar na porta. Então, são estratégias que precisam ser pensadas e que os pais também precisam abrir a mente para entender que essas estratégias precisam estar encaixadas dentro do ambiente escolar e que é importante, porque a gente falou aqui de pais separados, por exemplo, mas mesmo dentro dos pais que não estão separados, às vezes as crianças estão sofrendo algumas situações dentro de casa, né, que elas levam para a escola. A gente sabe que a escola é um lugar, a gente sabe de tudo, né? Enquanto professora, sabia de coisas assim que misericórdia, né? E são pontos importantes que eu acredito assim, que a escola está atenta, tá vendo isso, mas que os pais precisam também abrir um pouquinho a mente para entender que são pontos que precisam ser olhados, né? Que não é só sobre adaptar o livro, né? Diminuir a tarefa, aumentar a tarefa, não sei, aumentar a letra da prova, mas entender e ter essa troca sobre o que está acontecendo em casa, que pode a escola ser participante, que eu sei que nem tudo a escola pode ser participante, né? Mas de tudo que a escola possa fazer para amenizar isso e que os pais também podem abraçar como responsabilidade deles, né? Para que essa criança possa se desenvolver um pouquinho melhor. E a questão da ansiedade, né, que você tocou aí, eu acho que é um ponto interessante, Sim. né? Depois da pandemia, há muitos reflexos da ansiedade, inclusive em crianças. Elas desenvolvem, inclusive, a ansiedade com sintomas de falta de ar. E aí a gente sempre busca, né? A escola tem que ter esse olhar. Porque, às vezes, a criança ela chega reclamando de uma dor na barriga, de uma dor de cabeça, mas, na verdade, foi alguma coisa que aconteceu. Então, algumas estratégias como pintar, né, conversar, ou então fazer um passeio, observar as flores pelo jardim,
observar os beija-flor, né? Isso. Que vem lá, ou então fazer uma dobradura. Então, essas são algumas estratégias que a gente consegue diminuir, né? Esse impacto dessa ansiedade nas crianças. E crianças também com TEA, com TDAH, eles também não conseguem muito se autorregular no sentido de conseguir esperar a sua vez, né? O TDAH, então, eu quero agora, eu tenho que ser o primeiro, às vezes são muito competitivos e eles se frustram quando não conseguem naquele momento, né? Então, a escola, a gente tem sempre que ter esse olhar e balancear. Ó, agora ele vai ali no meio, né? Sempre buscar estratégia junto com a família. Por isso que a gente sempre fala na escola, né, Tia Mana, em todas as reuniões, que a família é muito importante. A escola sem família, ela consegue desenvolver algumas habilidades, mas não consegue todas. Então, assim, a gente sempre busca, né, esse vínculo bem próximo, porque o nosso olhar é com a criança. Quando a gente fala é o TEA, assim, diagnóstico, uma família recebeu um diagnóstico de TEA. Uma coisa que eu acho que todo mundo deveria pensar é seu filho. Sim. Ele não é o TEA, é o seu filho. Né? E quando a gente olha para o nosso filho, e a gente vai entender que é o nosso filho que tem uma necessidade, que não tem uma habilidade, mas que essa habilidade com, né, profissionais adequados, ele vai conseguir desenvolver, que são analista do comportamento, né? Como a Ana Paula também, eu estou até fazendo a especialização. Essas habilidades a gente consegue desenvolver, porque, às vezes, para o autismo, ele não consegue, ele quer água, mas ele não sabe como pedir. E a dificuldade dele é esse, ele não consegue verbalizar que ele precisa de água. E, então, às vezes, a gente precisa ensinar a desenvolver essa autonomia, né? Então, assim, a família e a escola, esse vínculo é indispensável. Até porque, nas terapias, se a família também não estiver presente, a gente não tem tanto sucesso em terapia. Porque a terapia é 1, 2 vezes por semana. Mas a maior parte do tempo, essa criança fica com quem? Com os pais. Então, acaba que sendo a casa, a escola, a terapia, elas devem se complementar. Elas não são separadas, né? Deve ser essa integração. E, além disso, ter esse olhar, que é dessa sensibilidade de entender que cada criança é cada criança, cada um tem eles têm um diagnóstico, mas cada um tem um comportamento específico. A gente não consegue. Tem várias crianças que têm TEA. Elas não são iguais. São totalmente diferentes. Então, assim, na escola a gente tem alguns alunos que têm laudo. E aí a gente consegue perceber também, né? Essa diferença. Antes a gente achava que autismo, como a Ana Paula disse, é aquela pessoa que tinha estereótipo, né? Ela não conseguia falar, ou então ela ficava fazendo movimentos repetitivos. E hoje a gente consegue ver esse espectro, essa gama de variedade, né? Dentro desse transtorno. E é importante ressaltar também que o diagnóstico não é bem aceito por todas as famílias, né? Algumas famílias se recusam ao diagnóstico, sabendo eles que o diagnóstico dá um norte, né? Para seguir ali com a criança, atendendo ali da melhor forma possível, né? É porque é difícil, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento não têm cura. Sim. Então, isso dói. Tem um impacto muito grande quando os pais ouvem assim, seu filho tem algo que não tem um remédio que vai solucionar o problema. Né? É muito difícil. Para você mudar a chave e entender que o diagnóstico é um caminho, é difícil. Sim. Agora, quando há a aceitação, o trabalho se torna bem mais fácil, né? Exatamente. Esse é o ponto-chave, sabe? Sim. É de entender. É isso que eu falo sempre para as famílias que eu atendo. Eu trabalho com avaliação também, né? Então, a parte mais difícil do meu trabalho é a devolutiva. Sim. É o momento em que eu vou sentar com os pais e dizer, então, de acordo com essa bateria de avaliação que eu fiz aqui, seu filho tem autismo, seu filho tem TOD,
Seu filho, né? Porque a maioria dos pais vai em busca de avaliação, mas com vontade de dizer assim, então não é nada, tá? Eu fiz aqui a avaliação e tá tudo certo. E é o momento mais difícil para mim, né? É o momento que eu tento ser mais solidária possível, Sim. de tentar dizer para os pais assim, ó, tá, tem um transtorno, isso é um problema, mas tá aqui a solução, né? Vamos tratar, tem isso, isso e isso que pode ser feito. Porque eu sei o quanto é difícil, né? Eu demorei um pouco para viver o meu luto, porque eu demorei muito para receber o diagnóstico do meu filho, porque ele tem um autismo leve, então foi mais difícil de chegar ao diagnóstico. Apesar de ter um atraso de fala significativo, ele era uma criança muito inteligente, como todo mundo dizia, né? Ele é tão inteligente, né? Então, como assim tem autismo, né? Então, foi muito difícil. A gente passou por 8 especialistas. Então, o primeiro momento, para mim, eu não tive muito tempo de viver esse luto, né? Porque eu precisava que ele fosse tratado. Então, foi só, e aí, o que faz, o que faz, o que faz? Mas depois de um tempo, né? Quando a ficha cai, que você entende ali que tem algumas limitações, que tem algumas dificuldades, que tem habilidades que eu preciso passar. Na verdade, assim, sempre vai ter habilidades que eu vou ter que ensinar para meu filho. Porque ele não... Tem muitas habilidades que ele não aprende de maneira inata. E esse é o ponto X do autismo, né? Não vem de maneira inata algumas coisas. Os neurônios dele, o cérebro dele não funciona para aprender algumas coisas de maneira natural, como algumas crianças aprendem. Eu tenho que sempre estar ensinando algumas coisas. E é fato que isso muitas vezes é cansativo, né? Porque cada etapa é uma etapa. Quando você aprende a lidar com uma que você está ali especialista naquilo, lá vem outra. Vamos para a próxima fase, né? Mudou. Então, assim, cada vez que eu fui me especializando em alguma coisa, vinha uma nova fase. Eu falei, vamos voltar a estudar de novo. Porque lá vem uma nova fase. Então, eu entendo, né? Eu me solidarizo muito com os pais de entender quanto é difícil você aceitar isso. Mas é importante, é necessário, né? Porque quanto mais cedo você recebe o diagnóstico, mais etapas você vence, né? Menos doloroso é isso para a criança ao longo do desenvolvimento. Eu sempre falo assim, se eu tivesse recebido o diagnóstico na fase infantil, algumas coisas não seriam tão difíceis para mim hoje. Eu tenho que lidar com algumas coisas de mim mesma que é mais difícil hoje, porque eu sou adulta, porque eu aprendi a lidar de outras maneiras, porque eu mascarei muitas coisas, e é difícil você se desprender de si mesma, de coisas que você aprendeu a ser assim, porque você precisava mascarar sintomas ou lidar com algumas coisas, e agora aprender um caminho diferente, né? Então, o diagnóstico na fase infantil é muito importante. E é importante para a criança, para aquela pessoa que está se desenvolvendo. É injusto com aquela criança que os pais neguem tanto que dê um diagnóstico tardio para ela. Muito bom. Sobre essa questão do diagnóstico, essa importância do diagnóstico precoce, vocês já colocaram um pouquinho aqui. E como é que funciona na prática? Costuma mais vir da escola essa orientação de fazer, né, não sei como é que vocês chamam tecnicamente, né, uma avaliação, um exame clínico, não sei, né, um acompanhamento de um profissional especializado. Geralmente vem da escola para os pais, ou os pais levam para a escola. Como é que funciona essa dinâmica para esse diagnóstico precoce e como é que vocês lidam também na prática, assim, né? O que é que vocês fazem de ajuste, né, na prática? Eu conversei essa semana passada, salvo engano, né, com a Manuela, e ela conversou um pouco sobre o fato de... Aliás, foi hoje, talvez, né? Sim. Sobre o fato de que, recentemente, a escola teve um acompanhamento e um treinamento da equipe por profissionais especializados. Sim. Então, vocês podem conversar um pouquinho sobre isso? Eu vou falar um pouquinho, né? Sobre a avaliação precoce. Sim, e na verdade... De quem parte? Mais da escola, mais dos pais? Na verdade, a escola não faz diagnóstico, né? Tem os profissionais habilitados para isso. Mas a escola sinaliza algumas questões, né? Que a gente percebe na criança, que dali a gente mais ou menos entende, mas, igual eu falei, a gente não dá diagnóstico. Mas, assim, a gente percebe na criança essa rigidez, né?
questão social. Então, a gente chama as famílias, né, para poder conversar e daí, assim, a gente faz um encaminhamento, né? Mas eu vou passar para a tia Tayana para ela falar um pouquinho mais sobre isso. E outra questão que a gente estava conversando foram duas coisas, dos profissionais. Está existindo uma demanda muito grande em relação a essas questões, né, esses transtornos. Então, é importante capacitar a equipe. A gente estava até conversando, né, Macaúbas, onde a gente está localizado, tem uma deficiência nesse sentido, de profissionais nessa área, né, para atender crianças com essas necessidades. Eu falo assim, a gente tem aqui profissionais, mas eu falo assim, dentro da escola, esses auxiliares, né, para que possa ajudá-lo a desenvolver mais do que estar ali só próximo, né? Precisa, de fato, fazer um trabalho que a criança se desenvolva, que crie autonomia, né? Então, dentro de Macaúbas, ainda tem essa deficiência desses profissionais. Então, é importante também ter um olhar atento aí para os profissionais que estão aí buscando na área da educação, né? Trabalhar com essas crianças, porque assim atende à necessidade do mercado, né? E mais ainda a necessidade da criança em si, né? Bom, sobre essa pergunta, né? A escola, quando a criança chega e a gente consegue, né? A gente começa a observar, porque toda criança tem um marco do desenvolvimento. O que seria o marco do desenvolvimento? É o que todas as crianças típicas, né? Que não tem nenhum transtorno, deveria desenvolver, apresentar naquela faixa etária. Então, a criança que ela não conseguiu aquela faixa etária chegar nesses marcos é uma criança que a gente deve ter um olhar mais atento. Às vezes, a família chega para matricular, já trazendo algumas preocupações, algumas questões, e é o papel da escola. A escola tem o dever de comunicar a família e encaminhar, como a tia Mana falou, né? A gente não diagnostica, a gente não diz o que a criança tem. A gente sinaliza, a gente faz relatórios e esses relatórios a gente entrega para os profissionais para que eles consigam ter a dimensão de uma criança, como essa criança se desenvolve. Por exemplo, a Ana Paula no início falou do autismo, da questão sensorial. Então, essa criança pode ser que ela não aceita sujar a mão. Ela não consegue fazer atividade com tinta. Ela rejeita essas atividades, né? Isso, calma aí, deixa eu falar. Isso não é um ponto que fala assim, é crucial, né? Mas são alguns sinais. É igual eu disse, existem parâmetros, existem normas. E eu estava dando uma estudada e estava observando a caderneta de vacinação das crianças. A caderneta atualizada do governo federal, ela é uma cartilha. Ela tem vários marcos do desenvolvimento. Na nossa época, a gente tinha apenas um cartãozinho. Sim. Então, nossas mães não sabiam o que era importante a gente ter desenvolvido naquela idade. Então, assim, o conhecimento era escasso, né? Hoje em dia, todo mundo tem acesso a essa caderneta de vacinação. Lá tem uma página específica sobre o autismo. Também tem sobre a síndrome de Down, né? Existem todos os parâmetros do desenvolvimento que a gente consegue observar. Inclusive, tem uma cartilha que a gente acha na internet facilmente, que é para os pais, para profissionais, para a escola, para observar o que a criança consegue ou não consegue ainda, né? Não consegue alcançar. Porque todo mundo é capaz de alcançar, só que depende de estímulos. Às vezes ela vai precisar de mais estímulo. Então, assim, só para fechar, para não divagar muito, a família, as mães, geralmente, são as primeiras a detectar, né? Assim, a perceber. Às vezes as mães não têm o apoio familiar, porque acham que isso é normal. Outras não querem aceitar pelo medo, né? Porque é muito difícil, imagine. A gente já pensa em bullying, né? Como é que essa criança, como é que meu filho e os colegas, as relações, né, escolares.
E quando essa família não traz a escola, o papel da escola é sinalizar. Não tem como a gente não observar características e não sinalizar. E é importante para os pais ficarem atentos de quando a escola sinalizar, procurar um profissional especializado. Sim. Né? Porque, assim, existem dificuldades da aprendizagem, né? Que elas são sanadas com algumas sessões de acompanhamento. E existem os transtornos que precisam de acompanhamento para uma vida. E um profissional especializado, ele vai usar uma gama de protocolos específicos que vão avaliar se essa criança tem um transtorno ou não. Então, a escola sinalizou, fica atenta. É importante, porque todo atraso precisa de atenção, sendo transtorno ou não. Acho que, né, fica muito esse medo de, a escola sinalizou que o meu filho está tendo uma dificuldade. Eu não vou procurar um especialista porque o meu filho não tem transtorno. Mas todo atraso é necessário estímulo, né? A gente entende que a intervenção precoce não é algo que é necessário só para quem tem transtorno. Intervenção precoce é uma coisa necessária para todas as crianças que estão tendo algum tipo de atraso. Né? Então, você vai intervir no momento que a dificuldade aparece. Então, ter essa visão aberta para entender que quando a escola sinaliza, a escola não está procurando culpados, está tentando dizer assim, mãe, pai, me ajude, porque seu filho tem mais capacidade do que isso que ele está apresentando, né? Só quem vai ser beneficiado com isso são as crianças, né? É do tipo, eu estou vendo que essa criança pode dar mais do que ela está dando. Tem alguma coisa que está atrapalhando. Pode ser uma dificuldade momentânea ou pode ser um transtorno. Vamos olhar, vamos ter um cuidado e vamos cuidar disso agora enquanto o cérebrozinho dele está ali, ó, cheio de disposição para se desenvolver, né? Enquanto não se fechou e não tornou rígido o suficiente para não aprender, né? Enquanto temos facilidade de aprender, eu acho que esse é um ponto que precisa ficar, assim, de alerta e de consciência para os pais, né? De ouvir atentamente e não receber como uma acusação ou uma vontade, meu filho tem problemas, mas sobre preciso de ajuda para que essa criança se desenvolva melhor. Sim. Porque ela pode mais, né? E eu acho que um ponto que vocês falaram aí que é interessante, eu trabalho com capacitação de profissionais, né? Da escola. E é muito importante que as pessoas entendam como funciona as crianças que têm transtorno. Desde o porteiro da escola até a moça da merenda, né? Até o professor, porque tudo é uma oportunidade de aprendizado, né? Acho que uma coisa que mudou muito na minha visão depois que eu entrei para esse mundo, né, de aprender um pouco mais sobre o processo de aprendizagem, é que tudo é oportunidade de aprendizagem. Tudo, né? A análise do comportamento me abriu muita visão dentro do treino de habilidades para enxergar que na cantina uma criança consegue aprender. Ela tem a oportunidade de treinar coisas que ela está aprendendo na sala de aula na prática, sabe? Um porteiro, quando ela entra e dá bom dia, ou é recepcionada, ela tem a oportunidade de aprender. Então, todos os momentos são oportunidade de aprendizado, sabe? Meu filho não falava, ele era zerado na fala, né? E uma das primeiras palavras dele foi bom dia, porque a gente entrava e saía do ônibus e eu dizia bom dia, o motorista, né? E quando descia, dizia obrigada. Então, foi onde ele aprendeu a falar. Então, todos os momentos são oportunidade de aprendizado. E se a gente enxergar dessa maneira, a gente vai ter uma visão diferenciada de como os profissionais podem aprender mais sobre os transtornos e sobre o desenvolvimento infantil para estar um pouquinho mais inserido. A gente fala de especialização, mas você não precisa necessariamente estar fazendo um curso de especialização para se especializar em algo, né? Hoje a gente está num momento em que as informações são muito mais disseminadas. Sim. Se você entrar no Google, você vai ver cursinhos rápidos, gratuitos, né? De YouTube, um vídeo, alguém que faz live, que posta um vídeo no Instagram, que vai disseminar informação que pode te ajudar. Claro que quando a gente fala de profissionais que vão trabalhar diretamente com a criança, como mediador, por exemplo, um ADI, né, ou um auxiliar de sala, a gente precisa que ele se especialize, né?
precisa que entenda um pouquinho mais, não só sobre o transtorno, mas sobre técnicas que podem ajudar ele a lidar melhor, né? Mas, de maneira geral, se informar é uma coisa que é necessária atualmente, sabe? E outra questão, né? A gente, quando a criança, ela dá um salto, assim, no desenvolvimento, ela consegue desenvolver uma habilidade. É uma felicidade, né? Sim. É uma felicidade geral. A gente tem uma aluna bem querida que tem hipersensibilidade à água. Ela, às vezes ela não gosta muito, ela prefere ficar observando as brincadeiras. E aos poucos a gente foi incentivando ela a participar. E teve uma gincana estudantil que ela participou de todas as provas. Inclusive de pegar numa buchinha cheia de água, né? E aí a mãe compartilhou e tal. E foi assim. E pra gente é uma alegria. Todo mundo se emociona quando vê aquela cena, né? Porque toda conquista é importante, toda conquista deve ser aplaudida, né? E o incentivo, esperar o tempo da criança, não obrigar a criança a fazer algo que ela não tem desejo, né? Ela ainda não está preparada. É só esperar, é só observar. Então, a pessoa que acompanha a criança tem que olhar para ela. Não tem que olhar só para as questões, porque ela tem isso, ela não pode, né? Olha para a criança, você vai conseguir esperar o tempo dela. E, assim, quando eles conseguem no tempo deles, é uma coisa impressionante. E na sala de aula, né? Crianças com TEA, o que a gente percebe, né, tia Mana? Que se um professor ele fala para todo mundo, mas às vezes ela não vai conseguir compreender. É preciso o olhar, é preciso o direcionamento. E crianças menores, a gente sempre fica na altura da criança para poder falar com elas, né? Sinalizar que agora é hora de guardar o brinquedo. Às vezes ela não sabe que é aquele momento, enquanto outras que não têm laudo, né? Consegue entender a dinâmica, ele precisa de um incentivo a mais para poder explicar. É só verbalizar, né? Ou através de imagem também funciona. E validar os sentimentos das crianças, né? Acho que esse é um Isso. ponto. Para a gente, guardar um brinquedo é uma coisa muito simples, muito comum. Isso. Para aquela criança é um parto, né? Ela vai se separar do brinquedo dela, ela vai parar de brincar. Então, às vezes, a gente tem um olhar muito adulto que precisa voltar a ter um olhar um pouquinho mais infantil. Exatamente, né? e respeitar. Ela não está pronta, né? Então, assim, é não tomar, é espera. Então, tem tempo Faz o que ela vai processo. ficar o tempo todo com o brinquedo. Mas, às vezes, o que a gente percebe? Que nessa rotina, ela acaba guardando o brinquedo de forma bem tranquila, né? Por isso que é importante não obrigar. Respeitar. A gente sempre olha para a criança com muito respeito. Até no toque. Tem crianças que elas são sensíveis ao toque. Então, às vezes, o adulto, né? A gente tem mania de já pegar, de já abraçar. E isso não é bem aceito por elas. E a gente tem que entender. E, às vezes, elas acabam se defendendo da maneira que elas conseguem, né? Chutando, empurrando. Então, até essa questão do olhar da criança com respeito, entender que é o corpo dele, que é o limite dele, tudo isso a gente consegue, mudando essa visão, consegue ter uma educação bem mais acolhedora. Muito bom, muito bom. Pegando esse gancho aí que vocês falaram sobre a importância de observar, de entender, né? Seria uma empatia, digamos assim, né? Quando você tem um pouco dos conhecimentos técnicos, ajuda você a perceber. Saindo um pouco aqui, já partindo já para o encerramento. Sim. Saindo um pouquinho da esfera infantil, mas como a gente está tratando de educação de uma maneira geral, e a gente, nesse podcast, também a gente trata questões de empreendedorismo. Como que a gente poderia fazer um gancho aí dentro desses conhecimentos de observação das características individuais, únicas, né? De cada pessoa, que às vezes é um colaborador na empresa. Cada pessoa reage de uma forma diferente à aprendizagem, né?
seja criança, seja adulta. E o que vocês poderiam deixar aí já nesse encerramento aqui como orientação para tratar os profissionais dentro de uma empresa, né? Tratar, porque a gente precisa qualificar, a gente quer exigir um nível de capacitação, de execução minucioso, ou enfim. E, às vezes, o próprio colaborador ou o próprio dono da empresa mesmo tem alguns bloqueios, algumas travas que acha que não consegue, que tem mais dificuldade, uns aprendem mais rápido, outros nem tanto. O que vocês podem deixar aí de contribuição também para esse tipo de pessoa que já está aí, não mais no público infantil, mas a gente poderia aproveitar um pouco desse conhecimento também para o público adulto? Eu trabalho muito com a disciplina positiva. Eu amo a disciplina positiva, né? Porque a essência dela não está direcionada só para crianças. A base da disciplina positiva é você validar os sentimentos do outro, você respeitar o outro, você ter firmeza nas suas posições e nas suas concepções, mas você ser gentil. Tratar o outro com respeito e com gentileza como ele merece, né? Então, eu acho que esse é um pilar que não vale só para crianças, né? Quando a gente fala de validar o sentimento do outro, a gente não está falando só sobre validar a dor, né? A gente está falando sobre olhar para o outro com... existe alguma coisa que está dificultando, está angustiando ou está travando. Então, você valida o que aquela pessoa está sentindo. Quando você fala sobre ser firme sobre suas concepções, é que dentro do ambiente de trabalho existem regras que precisam ser cumpridas, existem metas a serem alcançadas, existem objetivos a serem, né, trabalhados. Então, é respeitar que existem posições e objetivos, metas, missões dentro da empresa que precisam ser cumpridas. Mas quando você fala de ser gentil, é sobre você entender que o outro tem maneiras e caminhos de atingir aquilo. E que quando você vai cobrar do outro, você precisa sim dizer o que precisa ser atingido, porque a gente precisa ser verdadeiro com as pessoas, mas você pode ter gentileza e tato nessa maneira como você vai falar com o outro, né? Você pode dizer para ele que ele não alcançou o objetivo daquele mês, não alcançou a meta daquele mês, mas você não precisa ser autoritário, né? E ser uma pessoa que vai fazer aquela pessoa se sentir menor porque ele não alcançou alguma coisa, né? E o outro ponto é você entender que o outro tem seu tempo, como elas falaram aqui, assim como a criança tem o tempo. Claro que quando a gente está falando de adulto, a gente está falando de respeitar o tempo dentro do que a empresa exige, claro, né? Que a gente não vai... É o que a gente chama de firmeza, né? Existem coisas a serem alcançadas, a gente precisa... Tem um caminho para isso ser alcançado, mas existem ferramentas dentro da empresa que vai te ajudar a alcançar. Então, é muito dentro do que é disciplina positiva sobre você ter autoridade, mas não ser autoritário. São duas coisas diferentes, né? Você não precisa falar alto com alguém para dizer que você tem autoridade naquele lugar. A autoridade se é colocada muito mais com respeito mútuo do que com imposições. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente traz da educação infantil, né? Do respeito à criança, e que deve ser trazido também para o ambiente de trabalho. É existir uma comunicação em que você se faça entendido e você entenda o outro também, né? Em que você respeite o outro para que exija respeito do outro lado. Então, eu acho que é muito isso que eu trago dentro dos treinamentos que eu faço, né? Dentro da equipe agora, não só para as crianças, né? Da equipe dos lugares onde eu vou fazer treinamento. É que, assim, as pessoas não são o seu comportamento. E nem sempre o que está passando dentro delas é o que ela externaliza. E um comportamento não acontece do nada. Sempre tem alguma coisa por trás disso. E se você pensar dessa maneira, você vai sempre tentar entender o que está acontecendo por trás, não para passar a mão na cabeça ou para
para entender que as coisas não precisam ser feitas, mas para encontrar caminho para que as coisas possam ser executadas, que é o que acontece com as crianças com TEA, né? A gente entende que ela tem uma limitação, então a gente encontra um caminho para que ela consiga executar a tarefa. Às vezes diminuindo a demanda, às vezes dando recurso para ela executar, mas sempre que a demanda seja executada. A gente não acredita na análise do comportamento que uma demanda dada tem que ser uma demanda executada, mas a gente acredita que a gente pode dar recursos para que essa criança execute a tarefa. Então, eu acho que a mesma coisa vale para um ambiente de trabalho. Eu não preciso retirar o que o meu profissional precisa fazer, mas eu posso dar recursos para ele executar. Sim, e hoje também o currículo não vem sendo tão importante igual a relação dessa pessoa com os demais, né? Exato. É importante ressaltar isso. Quando a pessoa consegue estar dentro do ambiente de forma harmoniosa, tranquila, dividindo ali os conhecimentos, né? Está muito mais válido do que um currículo extenso, né? Exato. E também, assim, é importante ressaltar que cada pessoa tem uma habilidade. E quando essas habilidades se juntam, né, a gente tem um resultado muito melhor. Focar na habilidade daquele profissional. Tem pessoas que, vou falar assim na área da escola, né? Tem pessoas que, eu falo, tia Tayana tem essa calma para falar, né? E eu sempre estou aqui no suporte dela. Estou sempre escorada nela, porque ela tem essa habilidade de conversar, essa tranquilidade. É coisa que eu já não tenho, eu sou mais acelerada, eu gosto logo de ir lá no... E assim, por exemplo, professores, tem um que se identifica muito bem com artes, outro já não se identifica. E todos juntos, né, conseguem um resultado bem produtivo. Então, assim, também focar na habilidade daquele profissional, né? A gente, depois desse olhar, é como se desse uma tranquilizada, assim, no ambiente, porque quando você pensa em alguma coisa, você já vê a habilidade naquele profissional, né? Então, assim, até o trabalho fica de forma mais tranquila, porque a gente sabe que um tem mais facilidade de fazer isso, outro tem que fazer aquilo, mas o importante mesmo, assim, acredito que não só no nosso ambiente de trabalho, mas no mundo, são as relações, né? Como se relacionar com o outro, que é o que você falou aí, da gentileza, né? Mas esse é o ponto-chave, acredito que hoje em dia, saber se relacionar com a equipe, né? Com os demais, né? Bom, né? Vocês falaram de uma palavra-chave, gentileza. E quando a gente tem a gentileza na liderança, tudo se torna mais fácil. Porque, assim como as crianças, a gente observa também, né? E, às vezes, acabam imitando alguns comportamentos. E a pessoa que está à frente de tudo, ela é muito importante. Então, assim, ela fala que ela fica escorando em mim, mas eu me escoro nela também. Né? Um equilíbrio. Porque é uma parceria. Exatamente. Enquanto ela é de agir, eu sou mais de pensar, de refletir. Então, tudo isso casa muito bem. Mas o que é importante ressaltar é que eu nunca vi em um ambiente de trabalho uma equipe tão colaborativa. E essa colaboração da equipe a gente consegue só por causa da nossa diretora, da nossa líder. Porque ela tem um olhar atento, ela é gentil com todas as questões de todo mundo, né? Porque existem dias bons e não tão bons. Existem nas mulheres hormônios, né? Então, tem dia que a gente tá com os hormônios à flor da pele, né? Vocês... eu não posso nem me manifestar para não apanhar em casa depois, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse olhar, essa gentileza, tudo flui. Porque a equipe, uma acaba fazendo o papel da outra, né? Nessa união. Então, assim, se eu pudesse, eu queria que todo mundo no mundo
tivesse a oportunidade de trabalhar com Tia Mana. Porque é uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa extremamente assertiva, humilde, né? E uma pessoa que ela consegue demonstrar muito amor e despertar esse amor na gente, né? Então, assim, deixe seus currículos, porque vocês precisam ter essa experiência, né? Então, eu acho que essa gentileza... E para os adultos, que acham que tem alguma coisa, como a Ana Paula disse, existe YouTube, né? Existe vários vídeos e tal. Então, o autoconhecimento é a palavra-chave. Se você consegue perceber que existe alguma questão, busque o autoconhecimento, busque uma psicoterapia, né? Que o autoconhecimento é a chave de tudo, até para você entender algumas questões que você também ainda não consegue desenvolver no seu ambiente de trabalho. Então, essa reflexão do seu eu é extremamente importante. Muito bom. Pessoal, dá aquela dorzinha no coração, né? Como o Ione gosta de falar. É com essa dorzinha no coração que nós vamos encerrando este episódio. E vou dar a oportunidade agora de vocês compartilharem, né, com nossos ouvintes, nossos telespectadores. Não sei como é que a gente chama, né? Que hoje não é mais na televisão, é no celular, sim, mas não importa, né? As pessoas estão nos acompanhando. Compartilhem onde é que essas pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, de repente conversar com vocês um pouco mais, se for, se vocês tiverem abertura para isso também, conhecer o trabalho de vocês. E se vocês quiserem falar mais alguma mensagem de encerramento, tá? Também podem ficar à vontade. Ana Paula, passo para você agora, para você compartilhar com a gente aí e falar suas últimas palavras, né? Compartilhar suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram. Eu estou no Instagram, meu @ é @AnaFeiBarreto. Eu faço um trabalho de divulgação de informações, né, no meu Instagram. Desde que eu recebi o diagnóstico do meu filho e depois que eu consegui me reorganizar, né, eu entendi que eu precisava ajudar agora outras pessoas a entenderem que o diagnóstico não é o fim, é um caminho, isso, né, e que a gente consegue encontrar meios para nos ajudar, né, porque eu acho que isso é importante. O que ela falou agora é muito importante, você se autoconhecer, né, olhar para si mesmo. Então, o meio da gente olhar para si mesmo, se ajudar e conseguir ajudar nossas crianças, né? Então, eu estou no Instagram, fazendo esse trabalho lá, e se quiserem falar comigo, podem mandar mensagem no direct, eu vou responder. Eu estou sempre muito disponível para conversar com as pessoas e ajudar no que eu puder, né? Excelente. Emanuela? Então, eu também não compartilhei aqui. Eu também tenho um filho de 10 anos, né? Ele tem aí traços autistas, né? Fortes. Ainda há uma questão com a psiquiatra e com a neuro que atende ele, porque ele tem um histórico também que um diagnóstico assim preciso, né? Ainda não foi fechado, mas também conhecendo outras crianças nesse sentido, eu vejo muitos traços autistas nele que precisam ser trabalhados assim diariamente. Não é fácil, mas é igual eu falei, quando a gente aceita, é como se a gente tivesse um norte e se torna mais tranquilo. Eu vou deixar o Instagram da escola, né, que é onde a gente desenvolve o trabalho, que é @o sonho de Thalita, AT no final. Então, e assim, a escola é sempre aberta, não só para os pais que estão lá, mas para pessoas de fora que queiram conhecer o trabalho, que queiram conversar um pouquinho sobre a educação. Eu falo que tudo que agrega é sempre muito bem-vindo, né? Então, lá no Instagram da Escola Sonho de Thalita, aqui em Macaúbas. Assim, eu não uso tanto o Instagram. Então, assim, vocês podem me achar com Tayana Figueiredo e também ir até a escola, pelo Instagram da escola, que a gente está sempre lá no período, né?
de 7h30 até meio-dia, de segunda a sexta. Então, se quiser conversar, saber mais, é só ligar, né, tia Mana? Ou então mandar uma mensagem que a gente vai recebê-los com o maior carinho. Eu só queria trazer que eu atendo online, tá? Apesar de eu estar em Salvador. Tá vendo? Pronto. Muito bom, informação importante. Aí você está precisando aí, já sabe que ela atende online também. Então, vocês me encontram no @DJonesOeste, no @progenial.academy e no escritório @westmatos_inovato. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Ana Paula, por esse convite, por contribuir com esse bate-papo. Tenho certeza que, além de ser gostoso, foram informações relevantes que têm o poder para ajudar muitas famílias, muitas crianças, muitos adultos, muitas pessoas, com certeza. Emanuela, muito obrigado. Tá? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo lá na escola Som de Thalita. É muito importante ver que pessoas estão preocupadas em dar esse cuidado especial para as nossas crianças, tá? Tayana, também muito obrigado por ter vindo aqui, contribuir, participar dessa mesa, tá? Foi muito especial para mim e para a nossa equipe aqui, também que está aqui por trás das câmeras, ter vocês aqui. E eu espero que você que está aí do outro lado, que pôde acompanhar, seja ouvindo, assistindo esse episódio, que você compartilhe essa mensagem, que você envie para pais que precisam entender um pouco mais sobre as crianças, para lidar, seja com os filhos, seja com os amigos dos filhos, porque a gente sabe que para a gente se relacionar é importante as outras famílias também apoiarem, né? Muito importante no contexto social completo. Quanto mais pessoas tendo conhecimento, mais a gente consegue abraçar, né, e cuidar das nossas crianças e dos nossos adultos, né? Crianças também serão os futuros adultos, não é isso? Então, vamos encerrar agora com aquele tchau gostoso aí para você que está do outro lado. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.